Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, sobre o Vinícius Júnior, né? Vanderlei Nogueira. Tem que falar sobre o Vinícius Júnior. Eu sou o primeiro a dar moral pra ele sempre. Acho uma palhaçada quando desmerecem o moleque. Mas realmente, na seleção brasileira, ele não é o Vinícius Júnior do Real. Também vamos deixar claro, como o Messi não foi o Messi do Barcelona por anos e anos. Em muitos momentos como nem o Neymar. Como o Neymar não foi o Neymar do Barcelona, muitas vezes também. É o começo. Mas já dá pra cobrar o Vinícius Júnior? Você gostou de eu ter escolhido o teu ombro, amigo? Porque se falta microfone pra mim, o seu é nosso. Eu tenho medo, você querer me beijar aí, tá muito amor comigo. Ô, Tico, assim, uma grande partida do Vinícius Júnior, a gente ainda não viu na seleção brasileira. Mas eu vou a gente assim, né, você tem que se pegar as coisas boas, tudo. O Mauro César Pereira, outro dia, colocou aqui pra nós, Bruno, né? Você tem o melhor jogador, um dos melhores jogadores do mundo, você tem que fazer com que se adapte a adaptação ao jogo dele, né? Sim. É isso que a gente cobrava do Tite, né? Cobrava do Tite, você não pode falar agora, Tite. Então, acho que... só balança a cabeça. Então, é o seguinte, tem tempo. A Copa América vai dizer muito aí pra ver como vai ser o Vinícius Júnior em relação à celebração brasileira. Ele é campeão europeu 2 vezes. Então, alguns já colocam ele maior que o Neymar em termos de títulos. O que você acha, Bruno? Eu acho até que os números aqui, eles realmente não são bons. Você olha ali, 30 jogos, 20 como titular, só 3 gols e 5 assistências. 8 participações em gol é pouco, ele pode fazer mais. Só que, assim, eu acho que é muito cedo ainda para dizer, não, o Vinícius na seleção não joga nada. O Vinícius jogou pouco até agora pela seleção, apesar de serem 20 jogos como titular. Ele agora está começando a ter uma sequência. O Vinícius Júnior, ele explode assim como um jogador top a partir da temporada 21-22 e ele não teve tanto tempo assim como titular da seleção. Ele vai ter, se a seleção melhorar coletivamente, ele vai crescer também. Ele é um grande jogador. Acho que o Vinícius ele tem uma característica um pouco diferente de alguns outros da seleção. O próprio Neymar. Assim, o Neymar, eu acho que ele consegue se virar mais sozinho, porque ele tem mais recursos. Assim, o Neymar, ele é um armador também. Ele é um armador, é um finalizador, ele é um jogador completo. O Vinícius, ele é um jogador com algumas características bem específicas. Assim, o Vinícius é um cara de força, velocidade, drible, finalização. Então ele precisa ser acionado, né? Ele precisa que o time coloque ele em uma boa condição. Precisa que o time use a velocidade. O Real Madrid muitas vezes marca atrás exatamente para poder ter contra-ataque com ele, né? Então eu acho que o Vinícius, se a seleção tiver melhor, ele vai crescer também. Ele é um jogador muito talentoso. Acho que ainda é cedo para falar, ele na seleção não joga nada. Ele vai jogar. Se a seleção melhorar, ele vai melhorar junto. E aqui a gente prova que somos um só. É um time. Você vê, aqui é um time. Né? Nós temos um time... chega pra cá. Aí, agora sim. Aqui nós provamos ser um só. Agora, uma coisa que eu já percebo é que aí começa um bando de gente que já quer falar mal do Vinícius Júnior há muito tempo, porque eles acusam um golpe com o Vinícius Júnior. Né? Quem era crítico do Vinícius Júnior, né, tá com o rabinho entre as pernas, tá se lascando. E aí agora vibra com o desempenho ruim do Vinícius Júnior. Né? Até no chat mesmo, eu vejo um bando, é muito ruim. Ele é muito fraco. Como que você vai dizer que o Vinícius Júnior é fraco? O Vinícius Júnior, ele tem 2 títulos de Champions como protagonista pelo Real Madrid. Título espanhol como protagonista. Agora, é aquilo. Ele não é o único que cai na seleção. Eu falei aqui, ele tem um entrosamento com o time dele. Messi foi assim por anos. O Mbappé eu acho um caso à parte. O Mbappé é bizarro. O Mbappé, ele consegue jogar na França o que ele joga no PSG. Sempre ele decide os jogos pela seleção francesa. Então é um caso à parte. Agora, o próprio... você tem o Neymar. Você tem a situação que muito se falava do Messi. O Neymar também não era o mesmo na seleção brasileira que era do Barcelona. Neymar sempre foi protagonista na seleção. Mas tem que dar tempo pro moleque. Que ele não jogou nada ontem, isso é verdade. Não jogou nada o Vinícius Júnior ontem. Agora já vai começar a cobrar do cara assim? Porra, aí você percebe que tem gente que quer que dê errado, porra. Tem gente que torce contra. O ser humano é muito escroto, pra ser sincero. Porra, deixa o moleque tentar ser protagonista uma vez. Agora, foi a Copa América, não jogou nada a Copa América toda?
critica. Mas a gente vê que tem gente que gosta de ver o Vinícius Júnior se lascando. Isso é um fato, né? Isso vai acontecer. Primeiro, porque as pessoas gostam de bater na principal estrela da seleção. O cara, ele só vai ser exaltado quando ganhar uma Copa. Assim, o Ronaldo foi muito mais esculhambado do que exaltado pela seleção. Ele foi exaltado quando ele ganhou. Quando ele perdeu, ele foi esculhambado. Então já tem essa tendência natural. O Neymar é a mesma coisa. E qualquer outro aí que você pegar. Ele vai ser exaltado quando ganhar a Copa. Só isso. Aqui só vão valorizar quando eu fizer isso, ganhando uma Copa do Mundo. Mas além disso, acho que tem outros fatores que, infelizmente... Eu acho um absurdo, eu não queria que fosse assim, mas eu sinto que existem pessoas que batem nele porque alguns batem nele por causa da briga dele contra o racismo, que tem gente que fica quieta, mas na hora que ele tiver mal vão meter essa, ele é mimizento, ele é não sei o quê, ele é lacrador, vai ter isso, e já tem, você já vê alguma coisa em rede social, então tem gente que acha que a briga dele contra o racismo é mimimi, é não sei o quê, vai ter esse tipo de gente. E uma coisa que eu falei outro dia, fãs do Neymar, não o Neymar gosta do Vinícius, o Neymar não tem nada a ver com isso. Mas essa rivalidade que estão criando entre os dois, que não são os dois que estão criando, as pessoas de fora estão criando, o Neymar, assim como ele tem haters que odeiam muito ele tem fãs que gostam muito dele. Os fãs do Neymar vão atacar o Vinícius. E não por culpa nem do Neymar nem do Vinícius, porque estão criando uma rivalidade que não existe. E que sempre vai ser criada, né, Wander? Inclusive, daqui a pouquinho vão começar a comparar o Endrick com o Vinícius Júnior. É o pelotão da intriga. A intriga sobra na prateleira. Essa é a verdade. E no mundo todo é assim. Eu acho que isso não vai fazer a cabeça do Vinícius e nem vai fazer a cabeça do Neymar. Jogando um contra o outro, isso não vai acontecer absolutamente nada. O que eu acho é que realmente a gente está querendo ver uma seleção com o futebol que os jogadores mostram nas suas equipes de origem. Isso não vai acontecer. Então, ou existe a chegada de um conformismo, a gente entender completamente isso e esperar que as coisas melhorem um pouco. Eu estou nesse patamar. Eu acho que a seleção brasileira pode jogar um pouco mais. E torço para que isso aconteça. Agora, sei que vai começar uma competição e o time não está pronto. Acho que a decisão do professor Dorival Júnior em não colocar o time principal dele para jogar nos amistosos, para mim, não foi uma decisão correta. Ele deve ter os seus motivos. Imagino que tenha. Eu acho que não foi uma decisão correta. Eu acho que o técnico não pode ser refém, por exemplo, de compromissos e de promessas de que todo mundo terá a sua oportunidade. Esse é o discurso. Para você mudar tantos jogadores com pouco tempo para começar uma competição, acho que é isso que passou pela cabeça do professor Dorival. Todos que eu chamei, na medida do possível, vou deixar todos mostrarem o seu cartão de visita em 2 amistosos. Mas só que depois de uma semana vai começar a competição. É extremamente importante que ele coloque o time principal. Você muda um time, um jogador ou outro, sempre se espera que coloque, pelo menos desde o início, antes dos amistosos, eu esperava nos amistosos em campo o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius. Só para ter alguma coisa diferente. São jogadores jovens, rapidíssimos e que seguramente, se não for na base do conjunto, nos 2 do Real, eu acredito, mas o Endrick está chegando agora. Eu acredito, se não for na base do conjunto, vai ser no talento, na habilidade, no drible, na rapidez. Então eu gostaria muito de ver os 3 em campo. Mas e o time principal dele? Com uma outra mudança, o Marquinhos fez uma lambança, sei lá, claramente o outro... Você troca, não é para ficar com o time fixo. Mas mudanças radicais... Eu não vejo... Todo mundo vai jogar, tá? Você bonzinho com todo mundo. Não dá, cara. Professor, daqui a 2 meses, o Endrick vai estar onde? Daqui a 2 meses. É real, né? Real Madrid. O Real Madrid, ele sai, Bruno, pela Ásia fazendo isso, né? Pré-temporada, né? Vai na China, vai no Japão. Sim. Aí nessa pré-temporada, tem aquelas babas lá, aqueles times japoneses, times chineses lá, que eles vão na Ásia, assim, na pura. Faz sucesso lá e ganha dinheiro. Aí, olha só, fita, aí bota os 3, Bruno. Ancelotti bota os 3. Mbappé chegando. Bota os 4. Começa a dar certo. Começa a ganhar. Aí, o que o treinador da seleção brasileira olha? Meu Deus, como é que lá dá certo eu não consigo botar os 3 aqui? Não duvide não que essas babas aí, o Endrick depois que tem essa força toda, esses amistosos aí que vai ter, porque
O Vinícius Júnior, ele desce pro time B do Real Madrid, que o Zidane bota para melhorar. Ele chega no nível que não chega o Endrick. Né? Ele chega bem no Flamengo, ali molecão, ele, o Ranier. Né? Renier. O Endrick chega em outro patamar no Real Madrid. E aí, nessa pré-temporada, joga. Aí eu fico olhando assim, aí o Dorival, como treinador, falou, como é que o Ancelotti consegue botar os 3, mas Mbappé, que é o Real Madrid? O Real Madrid não tem isso não. O Florentino Pérez botou Zidane, botou David Beckham, Raul, Ronaldo e Figo. O Real Madrid que é os melhores. Se vira, meu irmão, que é o melhor. Tô te dando de melhor no mundo. Bote pra jogar. Já pensou em encaixar os 4? Aí o treinador da seleção fala assim, eu não posso botar Vinícius Júnior, Rodrigo e Henrique, mas o Ancelotti bota lá. Eu tô vendo nessa pré-temporada o Henrique arrebentando. Falando de Copa América, falando com a camisa do Real Madrid. Você acha que o Endrick já vai chegar jogando no Real? Não, tendo Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé? Esses amistosos... Ah, tá, que os feras não vão. Não, vão todo mundo, pô. Na Ásia, onde os caras vendem o peixe pra ganhar. Ah, mas não... Singapura, Mas todo mundo joga, né? Troca os 11, troca os 11. E isso aí o Endrick entra e começa a arrebentar. A imprensa espanhola mesmo cobra. A própria direção. Você vê que o Vinícius Júnior... Ele quando vai... É Castilha que fala? Castilha, o time B do Real Madrid. O próprio presidente, hoje, tudo que está acontecendo na vida do Vinícius Júnior, o Florentino Pérez tem um dedo muito grande, que ele sempre foi a favor, não, esse aqui é meu. Esse ninguém vai prestar, ninguém mexe. O Zidane mandou lá para baixo, Benzema falou, ó, o Mendy que é um louco. Falou em francês, como é que toca a bola para esse maluco? O Zidane não gostava muito dele. E o Florentino Pérez falou, não, esse aqui eu confio, ninguém mexe. Eu lembro. Não é porque o Vinícius Júnior está estourado, não. O Florentino Pérez foi que abraçou primeiro o Vinícius Júnior. Foi mesmo, e eu vi que você defendeu o Endrick de titular, né? Você quer o Endrick de titular. Não, você vai ver que esse Endrick... Não, tô falando da seleção brasileira. Titular, pô. Você quer o Endrick de titular na Copa América. Titular que é Evanilson, que é Endrick... Não. Evanilson não, é Rafinha, pô. Não. Se for pra você tirar alguém, é Rafinha ou Rodrigo. O Evanilson já foi titular da seleção? Não, Fábio, mas ali era o time reserva. Deixa eu te perguntar. O Evanilson foi titular da seleção? Não. Foi. Contra o México, foi. O Endrick, alguma oportunidade com o Dorival foi titular da seleção? Não. O Endrick foi titular da seleção com quem? Com ninguém. Não, tá bom. Mas o que eu tô te perguntando é, você tem um time titular. É Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Você tira um deles pra botar o Endrick de titular? Paquetá, bota o Rodrigo pra fazer a função do Paquetá e Endrick neles ali, ó. Foi o que fez no segundo tempo ontem, né? Então você tiraria o Paquetá pela situação. Rodrigo joga de tudo. Pô. Então você colocaria Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e Endrick. Ó, aí já... Vocês concordam? Endrick titular na Copa América? Eu acho Totalmente. Totalmente. Eu acho que Bruno Guimarães e o... tem que encontrar um lugar pro Endrick. Douglas Luiz. Essa seleção, pô. O cara chega como novato. Embarcou para participar da Copa América, primeira competição importante, essa coisa toda. Nos jogos que ele entrou, ele não decepcionou, fez o golzinho dele, beleza, já começa a comparar com a idade do Pelé, tá bom, tudo bem. Isso é coisa boa, você pode comparar, que bacana. Se vai fazer a mesma carreira, ninguém sabe, eu acho que é impossível, mas não importa, né? E põe o cara para jogar. E outra coisa, ele não vai voltar para o Nogueirópolis, ele vai para a Europa, vai participar da Liga dos Campeões, sabe? Por isso que eu dei mérito, ele está por baixo hoje, que é o Fernando Diniz. Está quase respirando na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já está tomando pancadas e ele sabe que vai tomar muita pancada ainda pela frente, se o Fluminense não melhorar. Mas eu dou mérito para ele, teve coragem de chamar o Endrick. Foi ele que, quando escreveram a biografia desse garoto, tá lá, o técnico que chamou ele para a seleção foi o Fernando Diniz. É isso. Enquanto ele estava, digamos assim, poupado no Palmeiras. Não usado como deveria usar, a meu ver, claro. Não na opinião do professor Abel Ferreira. Mas ele estava lá e foi chamado para a seleção brasileira principal. Pô, quebrou a virgindade. Sabe como é que é? Ele está numa situação que ele pode ser utilizado como titular da seleção brasileira. É isso. Então eu gostaria muito de vê-lo. Não alternativa de banco, 20 minutos e tal, até porque ele é inteiro, né? Um moleque forte, já participou de jogos importantes, decisivos. Né? Aquela blindagem que o jovem precisa ter, ele já está tendo. Então, eu acho que seria muito bom se acontecesse isso que vocês acabaram de falar. Rodrigo,
o Endrick, o Vinícius e o próprio Rafinha. O Vamp deixaria o Rafinha. É isso aí. Porque o Rafinha vai bem na seleção. Ontem mesmo a assistência do gol foi dele. Foi. Até porque o Paquetá, daqui a pouco você vai falar, a cabeça dele não tá legal, é impossível que esteja legal. Mas aí quando eu falei que não tinha que convocar, discordaram. Não, eu fui... todo mundo eu falei, não dá pra convocar o Paquetá nesse momento. Não é nem briga, deveria. Eu acho só que não deveria... outros entendem que não. O Bruno, por exemplo, tem uma tese que é respeitável, poderia ser pré-julgamento. Eu entendo tudo isso e respeito. Eu não chamaria, como achei que o Diniz de novo acertou em não chamá-lo naquela oportunidade. Era trazer aquela fogueira para dentro da seleção. Imagino que tenha sido essa a atitude, o pensamento do Diniz. E agora, não aconteceu nada, mas aí a fogueira está maior ainda. E você traz, na primeira entrevista coletiva, perguntaram isso. Nas próximas vão perguntar. Ele não jogou bem? Claro. É bem provável que isso tenha influenciado. E é claro que vão perguntar isso. Estamos falando aqui, a cabeça dele não está legal. É difícil. E será que a CBF consultou a psicóloga? A seleção brasileira nunca teve psicólogo efetivo. Essa seleção, com o Dorival, contratou a psicóloga do Bahia. Ela é uma mulher muito competente, pelas informações que nós temos, saiu do Bahia e foi contratada para agora integrar a comissão técnica da seleção brasileira. Será que, nesse momento, ela teve... voz? Mas aí eu acho que não tem que consultar psicóloga para convocar. Eu acho que... É um caso específico. Não, eu sei, mas aí o Dorival tem que ter a sensibilidade dele. Mas esse cara pode jogar? Porque eu disse que eu não convocaria, Wander, não só pelo psicológico dele, pela situação. É muito difícil... o Paquetá provar a inocência total nesse momento. Não, mas é a mesma coisa. É muito difícil. Mas é a mesma coisa. A condição psicológica. Porque eu acho que a psicóloga não pode convocar. Sim, é o treinador. Esse cara pode jogar? Pode. Se por acaso fosse um problema familiar, é uma coisa que poderia ser minimizada ou resolvida entre os familiares e tal. Esse assunto é um assunto global. Então, é muito peso. Eu não estou dizendo que não é o Dorival que não tem que decidir pela convocação ou não, ou tem que decidir. Eu estou dizendo que é um assunto que afeta a cabeça do personagem. Ele poderia perguntar para especialista, para uma psicóloga. Olha, temos esse problema. Qual é a sua opinião? Ela não vai convocar ninguém. Qual é a sua opinião? É um assunto importante. A psicóloga existe num grupo para quê? O cara que tem um problema familiar... o cara que está enfrentando uma dificuldade enorme, o cara que tem uma dívida impagável. É isso, conversa com o cara, desabafe, como é que podemos ajudar? E leva, é isso que ela faz, leva com aquele sigilo que a profissão impõe, mas leva informações importantes para a comissão técnica. É assim que funciona. Então eu acho que não deveria ter sido convocado. E você veja, ele jogou mal, a primeira coisa que foi dita aqui, a cabeça dele deve estar um trevo. É verdade. Bom, seguimos no YouTube. Bruno, concorda com o Vamp e com o Vanderlei? Endrick titular. E agora, é aquilo também, né? Ele vem entrando bem, mas pode entrar como titular e não render nada. O Dorival vai ter que ficar de olho nisso. Mas é que realmente esse discursozinho irrita também, né? Vamos com calma. É um menino. Porra, chega também desse discurso. É sempre o mesmo discurso. Não precisa ter calma. Se o menino tá bem, se o menino tá jogando, porque ele não é o menino pra decidir o Campeonato Brasileiro. Ele não é o menino pra fazer os gols decisivos que tem feito na seleção principal. Então, se ele tá jogando como gente grande... tem que considerar o cara gente grande e botar pra jogar. Sim, eu acho que ele vai cavar o lugar dele. Assim como todos, se ele jogar mal, ele será massacrado. Eu acho que há muito exagero na seleção, de tanto para cima quanto para baixo. Mas ele está pronto para jogar. Ele é um jogador que, apesar de ser novo, ele já passou por algumas experiências. Na seleção ele está entrando bem, está muito à vontade. Então acho que o Endrick ele vai entrar no time, ele está cavando o lugar dele, ele está melhor que outros jogadores. E essa formação que o Vampeta falou, eu gosto. E até foi essa formação, uma parte do segundo tempo, estava o Savinho ao invés do Rafinha, mas na mesma função.
com o Rodrigo como meia e o Endrick na frente, o Vini de um lado, o Rafinha do outro, aí ontem era o Savinho. Eu acho que essa formação ela pode ser utilizada sim, principalmente se o Paquetá não estiver bem. E na Copa do Mundo mesmo, no Catar, a formação do Brasil era essa, taticamente, né? Na Copa, e tinha o Paquetá no time também. Na Copa era Casimiro e Paquetá, Neymar de 10, nessa função que a gente fala hoje que o Rodrigo pode fazer, Rafinha, Vinícius e Richarlison. Então a formação na Copa era mais ou menos essa. Né? Assim, deixa treinando, aí joga um jogo, aí se de repente não jogar bem, aí os caras já, não, isso não dá certo. Dá. Aí tem um monte de informação ruim que os caras querem repetir. Repete, é repetição. E uma coisa que eu acho até legal nessa formação é que se você tira o Rafinha, por exemplo, você joga o Rodrigo lá na ponta direita. Acho que o Rodrigo é um cara para jogar mais por dentro. Claro que ele pode sair da ponta, vir para o meio, mas até é um lado que o Brasil não tem um lateral que apoia tanto, que é o Danilo. O Danilo hoje é um jogador mais defensivo do que ofensivo. Então, se o ponta vem para o meio, o lateral vai ter que subir mais. O Danilo hoje não consegue. Então, eu acho essa formação bem interessante, sim, e acho que ela pode acabar sendo utilizada como o Dorival utilizou ontem durante alguns minutos no segundo tempo. A gente tem essa situação, né, do Endrick, que já é meio que uma unanimidade que o moleque tem que jogar. E provavelmente a opinião de todos, e a gente vai falar sobre o assunto Paquetá, é a ideia que o Vamp deu. É tirar o Paquetá, bota o Vinícius, e aí Rafinha de um lado, bota o Rodrigo. Eu só tiro o Paquetá pelo problema, que o Paquetá claro. É titular absoluto da minha seleção. Não, eu sei, você sempre fala dele. Paquetá e Rafinha jogam bem na seleção, cara. Eles jogam bem. O Martinelli joga bem na seleção. O Paquetá pode jogar de segundo volante, como jogou a Copa. A Copa do Mundo. Principalmente contra as seleções mais fracas da Copa América. A gente vai voltando aqui pra Rádio Jovem Pan em 4 segundos pra gente continuar aqui o debate. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, você queria fazer um comentário? Não, o Paquetá joga muito bem na seleção. O Rafinha também, ó. Você já viu jogos bem do Paquetá na seleção? Já viu jogos bem do Rafinha, do Rodrigo? A gente ainda não viu uma grande partida do Vinícius Júnior. Eles mantêm uma regularidade jogando bem na seleção. Mas a Copa do Vinícius Júnior foi melhor que a do Rafinha, por exemplo. A Copa. Foi melhor? Foi. Então, é quando interessa, pô. Não, mas aqui na Copa também, quando ele não teve aquela atuação brilhante, eu te entendo. De ser o protagonista, de fazer 2 gols, Mas ele foi importante na Copa. Hoje ele tá muito mais forte do que na Copa. Vinícius Júnior, muito mais gigante. Tá mais confiante também, né? É o jogador que pode... E talvez isso atrapalhe até ele na seleção, porque tem alguns momentos assim que o Vinícius Júnior... Ele quer resolver e fica estabanado. Ontem mesmo ele adiantou umas 3 bolas. Mas aí não pode atrapalhar, né, Vamp? Não, porque aí é a hora que o Romário cresce. É isso que eu tô falando. É a hora que o Neymar não cresce. O Neymar não tá, a impressão, o Vinícius Júnior, melhor do mundo, o cara escuta tudo isso, carrega isso. E às vezes, ontem mesmo ele tinha que dar um passe pro Rodrigo, o Rodrigo fazia o gol, ele tentou fazer. Isso é... Se é no Real Madrid, ele dá o passe. Você acha? É.